Hello guys! Na aula passada nós fizemos uma retrospectiva dos assuntos vistos na unidade e eu tinha deixado um exercício para vocês realizarem. Juntamente com esse vídeo eu estou anexando o gabarito daquele exercício para que vocês possam verificar onde acertaram e onde erraram. E qualquer dúvida é só mandar um comentário particular. Na aula de hoje nós iremos falar sobre um assunto polêmico, um assunto urgente e que precisa ser visto. Exatamente, Enem. Como nós sabemos até agora, o Enem não foi adiado, então eu quero dar algumas informações para vocês que vocês vão precisar para realizar uma boa prova. Hoje nós vamos ver as competências e habilidades de linguagem e códigos, mais precisamente a competência de número 2, que envolve as línguas estrangeiras. Então eu peço que vocês prestem atenção e, obviamente, coloquem em prática o conhecimento visto na aula de hoje. Vamos começar? Competência de área 2. Conhecer e usar a língua estrangeira moderna como um instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. O que isso significa? Enquanto ficarmos apenas na nossa ilha, apenas nas informações que são passadas em língua portuguesa, nós deixamos de conhecer muita coisa que é vinculado em outras línguas. Quem nunca teve aquela experiência de, por exemplo, querer muito ler um livro ou assistir alguma série, mas ela não está ainda legendada e ainda não está traduzido para o português? Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. E você fica naquela expectativa de alguém legendar, e alguém traduzir, e até que isso aconteça, você perdeu aquela informação. Você ficou, em outras palavras, dependente de algo ou de alguém. E em certos casos, nem sempre você vai ter alguém para fazer esse trabalho para você. Então é bastante importante que você conheça não só a língua estrangeira, mas que também conheça os assuntos mundiais que são divulgados em tais línguas. Não só o inglês, como também no espanhol. Habilidade 5. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. No caso, utilizar as palavras que tenham sentido com o tema apropriado, o tema proposto. Habilidade número 6. Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso às informações, tecnologia e culturas. Como eu estava dizendo antes, você conhecer a língua estrangeira para não só saber a língua, mas também buscar conhecimentos. Porque se você sabe a língua estrangeira, mas não utiliza ela para aprimorar conhecimentos, você sabe ela para quê, não é? Então, buscar novas culturas, buscar novos conhecimentos, matérias, textos, livros, séries, filmes, memes. Tudo isso é importante que você tenha uma língua estrangeira para que você tenha o conhecimento. Não fique à parte do conhecimento, não fique à margem. Habilidade número 7. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. É você entender a função e a importância da língua estrangeira moderna, como ela acontece de acordo com a sociedade, como ela influencia certos povos e certas regiões, como ela é na atualidade. No caso também relacionando os textos. Por exemplo, nós temos um texto em inglês e nós sabemos o que ele fala, vamos dizer, um texto de prevenção à Covid-19, ao coronavírus. Então você está lendo ele na língua inglesa e você vai entender a importância social que ele tem, principalmente nesse momento de pandemia. Habilidade número 8. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Em outras palavras, é de grande importância que os textos sejam vinculados, ou melhor, veiculados em outras línguas para que a cultura de um povo ela seja eternizada. Vamos imaginar, supondo que no Brasil, a partir de hoje, ninguém mais vai escrever nada sobre o Brasil, ninguém vai fazer mais textos, ninguém vai fazer mais livros. Obviamente, com o tempo, a nossa cultura vai morrer. Porque o escrito, ele eterniza não só momentos, mas ele eterniza uma cultura de um povo.
Então é bastante importante você saber e reconhecer a importância das produções textuais, não só na língua portuguesa, mas também nas línguas estrangeiras modernas. Por exemplo, vários textos de romance, vários livros de romance eternizaram a história da língua inglesa desde os seus primórdios até essa época pós-moderna, até essa época contemporânea. Então é bastante importante esse registro escrito das culturas. Professor, o senhor falou, mas eu ainda não entendi o que isso está relacionado ao Enem. Gente, tudo isso está relacionado ao Enem. Porque eu não sei se vocês sabem, já deveriam saber, a atividade, as questões do Enem de língua estrangeira é basicamente um texto de interpretação textual. E nessa interpretação textual, tudo isso que eu falei está relacionado. Reconhecer a importância da língua, observar informação essencial que é veiculada, saber identificar, porque às vezes, ou melhor, normalmente tem sempre tirinhas, observar as linguagens verbais e não verbais em língua estrangeira. Então é uma junção de informações que acaba sendo muito essencial para vocês e vocês precisam ter isso em prática. Agora vamos a dicas. Novamente, como eu tinha dito em sala, para esse momento, quem tem pouco conhecimento de vocabulário de língua inglesa e tem dificuldades para fazer traduções de textos, eu aconselho desde já começar a traduzir textos, começar a ouvir músicas em inglês e observar as traduções, adquirir vocabulário. Porque na hora do Enem você não vai ter um dicionário, você vai ter que entender o texto e marcar a opção correta. Então é bastante importante que vocês comecem, desde já, a buscar conhecimento de vocabulário, a entender a junção das palavras no texto, cada uma tendo o seu sentido, para que assim vocês possam e consigam traduzir os textos do Enem e, obviamente, fazer uma boa prova. Ok, gente? Essas foram as dicas de hoje. Juntamente com essa atividade, eu estou anexando uma lista de exercícios justamente sobre o Enem, para que vocês traduzam, vocês respondam e vocês exercitem. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.